Cláudio, porque a hospitalização aí de crianças por Covid-19 no Rio Grande do Sul atingiu nesta última semana o maior nível desde o início da pandemia. Entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro, a média foi de 64 crianças internadas em leito clínicos e 21 em unidades de tratamento intensivo, ou seja, UTIs, né? Antes, o pico havia sido em abril de 2021, com no máximo 25 crianças hospitalizadas em leitos clínicos e 15 em UTIs na média da semana. E de acordo com o governador, de acordo com o governo aí do estado, os altos números estão diretamente relacionados ao menor avanço da vacinação nessas faixas etárias, o que evidencia a fundamental necessidade de se aumentar aí, o ritmo de imunização das crianças. De acordo com o laboratório DB Molecular, que realiza os exames RT-PCR para a Covid-19, em janeiro deste ano, 43% das crianças entre 0 e 12 anos que realizaram o teste para Covid estavam positivadas. Quando comparado com o mês de dezembro do ano passado, houve um aumento aí de 36% na média de casos. E ainda em dezembro foram apenas 7% das crianças testadas positivadas. O levantamento realizado pelo laboratório mostra também um aumento de 193% de crianças testadas em janeiro, quando confrontado com o mês anterior. E para falar sobre tudo isso, está conosco Mayra Cícero Ferreira, que é especialista de produto do laboratório DB Molecular. Mayra, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Que bom, a gente fica bem feliz em poder conversar contigo, ainda mais sobre esse levantamento importante aí, A gente está vendo aí as notícias, desse aumento de crianças hospitalizadas, crianças em UTI por conta da Covid, e esse levantamento que vocês fizeram traz também aí, muita relevância, porque a gente tem aí um número expressivo, de testagens positivas. Sim, como você disse, a gente viu esse aumento, mas são em todos os grupos, na verdade, não são só as crianças. Só que antigamente a gente não via as crianças precisando internar. Então, hoje em dia, a gente tem visto mais isso. Mas o que a gente repara é que a quantidade de infectados está muito maior. Então, com isso, aumenta também a porcentagem das pessoas, das crianças, no caso, que também precisam ser internadas. Então, não é uma situação tão atípica assim. Como você disse, as crianças estão menos vacinadas do que os adultos. Então, a gente tem aproximadamente 75% da população com as 2 doses, mas quando a gente vê as crianças, isso está em média de 15%. Então, elas realmente, o sistema imune delas tem uma dificuldade maior em combater esse vírus. Então, por isso que a gente tem visto aumentar a quantidade, principalmente de crianças internadas. Mayra, a gente não tem, claro, nenhum dado ainda a respeito disso, Mas será que daqui a pouco a variante Ômicron é mais invasiva no organismo das crianças, Porque quando a gente estava lidando com as outras variantes, a gente não tinha tanto caso assim, de criança infectada, tantos casos de crianças positivadas, Será que o vírus está indo onde não tem imunização, Estão sendo feitos muitos estudos para entender isso mesmo, mas hoje em dia os dados não mostram que tem nenhuma diferença em relação mesmo à patogenicidade do vírus. Até, na verdade, quando o vírus é normal, durante uma infecção, o vírus ele fica mais transmissível, que é o que a gente tem visto, então mais pessoas têm se infectado pela Ômicron, mas ele se torna também menos patogênico. Então, por quê? É interessante para o vírus ele conseguir se disseminar. E se a pessoa fica muito debilitada, ela vai ficar o quê? Dentro de casa. Aí ela não vai passar essa infecção para outras pessoas. Então, tem se visto que a maioria das pessoas que tem a Omicron realmente tem um quadro mais leve, mas realmente tem pessoas que acabam precisando ser internadas, precisando ser hospitalizadas. As crianças, o que tem visto também, a Omicron, ela também infecta o que a gente chama de trato respiratório superior.
Então, as outras cepas era mais o pulmão. E essas crianças, principalmente as que têm menos de 5 anos, os canais, né, respiratórios, eles são muito fininhos. E quando ocorre esse aumento de muco ou até inflamação desses canais, então ficou mais difícil realmente a criança conseguir respirar. Então, muitas vezes ela tem a dificuldade respiratória e precisa procurar um hospital, ser acompanhada de perto para ver como está a saturação. E, se for necessário, realmente ser internada para ajudar nessa parte da oxigenação. A gente, até quando tem bebês, né, que são muito novinhos, aí a gente tem, como é o caso do Cláudio, que tem a Candice, que está com 2 meses, 2 meses e meio. Cláudio? 2 meses e meio. A gente tem que ter todo um cuidado para não pegar resfriado, ninguém, né, ir visitar, não pegar no colo, não tocar, justamente porque eles ainda não têm, né, o pulmãozinho ainda não está, né, totalmente, né, assim, preparado, formado. Então, imagina com um vírus, né, como esse, que ataca, né, todo o sistema respiratório. Isso, o sistema imune dessas crianças ainda não está o que a gente chama de maduro. Então, ele ainda está aprendendo a como combater, aprendendo o que é o normal para aquele organismo, que não é. Então, por isso que tem sim que ter um cuidado maior, principalmente com essa faixa etária, abaixo dos 5 anos, recém-nascido, um cuidado ainda maior mesmo. Então, sempre que possível, higienizar muito bem a mão, os objetos que vão entrar em contato com essa criança, porque não é só o SARS-CoV-2 que pode causar um problema grave, então tem outros vírus. Então, também é bem preocupante o vírus sincicial respiratório nessa idade, também é bem preocupante. Então, tem que tomar os cuidados não só por causa do SARS-CoV-2, mas todos os outros vírus respiratórios que também podem acometer essa criança. É possível sim ter co-infecções, que também acontece uma evolução um pouco mais grave. Então, realmente, as medidas de proteção têm que ficar cada vez mais exigentes. Muitas pessoas não estão mais usando a máscara, então tem que continuar com o distanciamento social. A máscara tem que estar muito bem colocada, então muitas pessoas colocam a máscara e fica aquele buraquinho aqui do lado. Então não pode, ela tem que ficar realmente fechada no rosto, muito bem encaixada. Lavar muito bem as mãos. Se não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel. Então todas as medidas que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, né, nesses 2 anos de pandemia. Tudo bem, é verdade não, é mesmo. Importante, e a Omicron, já ouvi estudos e relatos de que a Omicron, ela consegue, inclusive, perpassar a máscara, se a máscara não for, como disse a Mayra, bem justinha, ou se for uma máscara muito fininha, né, ela pode passar, né? Isso, o tamanho do vírus, na verdade, continua o mesmo. Então, não é porque é o Ômicron que ele passa mais fácil por barreiras físicas, né? Mas é muito importante, se for uma máscara, aquelas de pano, ser camada dupla, porque isso protege bem mais do que se for só uma camada. Se por um acaso for a cirúrgica, tomar esse cuidado de fechar muito bem aqui do lado. Por isso que eles falam também da N95, porque ela fica bem fechadinha aqui no rosto e ela tem também essa proteção, o espaçamento entre a fibra, né, é menor, então por isso que ela protege mais. Mas uma máscara de pano, ela também é muito boa, também é importante, só precisa ter esse cuidado de estar bem encaixada no rosto e dupla camada de tecido, se possível tripla. Fazem, então, esses exames de RT e PCR, né, para Covid-19, vocês realizam esses exames no laboratório. Vocês têm notado também a questão da co-infecção nas crianças, como você comentou, né, que também tem, a gente sabe, teve casos de co-infecção. Em crianças, vocês também têm notado isso nesses exames? A gente viu sim casos de co-infecção, teve uma que ficou bem conhecida como florona, né, que era o H3N2, junto com o SARS-CoV-2, então isso é bem possível, então independe na verdade da faixa etária, e ainda estão sendo feitos estudos para saber se é uma evolução mais grave ou não, porque não sabe se esses 2 vírus no mesmo organismo, ele pode prejudicar mais ou se realmente é indiferente, porque o ciclo dele, né, é um pouco diferente um do outro, então ainda estão sendo feitos estudos para ter certeza se isso é mais grave ou não. Mas a gente reparou isso sim, a gente tinha alguns painéis respiratórios
e dois desses, na verdade, painéis respiratórios, eles tinham o SARS-CoV-2 junto com o H3N2 e alguns tinham também o vírus sincicial respiratório, como eu comentei, que é bem preocupante para recém-nascidos. E a gente viu 5 infecções dessas, não só desses dois, mas vários outros, os parainfluenzas também. Então, é comum acontecer para as infecções respiratórias. Relação aí Bom, vocês constataram que teve um aumento do número de crianças contaminadas com Covid-19, assim como adultos. Vocês fizeram algum tipo de relação com a questão da vacinação, né? Porque esse número aí que tem aumentado nas UTIs de internação de crianças está sendo relacionado à falta da vacinação, né? Então, com crianças de 5 a 11 anos, né? Nessa faixa etária, vocês tiveram algum registro também que pudesse ser feita essa correlação aí? Infelizmente, essa informação a gente não tem, porque como a gente é um laboratório de apoio, a gente não tem a informação clínica desses pacientes. Então, a gente não sabe se é uma criança internada, a gente não sabe se é porque o pai teve e entrou em contato com o pai. Então, infelizmente, essa informação a gente não tem. Mas o que vários estudos mostraram é que, principalmente para adultos, a maioria das pessoas que estão internadas são aquelas que não se vacinaram por algum motivo. Então, realmente a vacinação ela é muito importante, tem que ser tomado. Tem vários estudos que mostram a segurança, não é mais fase de teste, realmente já foi comprovada essa segurança. Então é muito importante mesmo vacinar. Então você se vacinar o seu filho e sempre se cuidar, porque tem algumas crianças que elas não podem tomar vacina, algumas são imunocomprometidas, ou até crianças abaixo de 5 anos. Então a gente tem que pensar nelas também, porque se a gente não se infectar, elas não vão ser infectadas também. Então é muito importante a gente também sempre pensar no próximo, não pensar só na gente. Então a gente vive numa sociedade e a gente tem que cuidar de todo mundo. Então, né? E a gente tem ainda, eu quero estar enganado também, Mayra, mas a gente tem falado muito aqui, essa explosão provavelmente teve muita ligação com a questão do final do ano, né? As festas de fim de ano, o pessoal viajou, né? Confraternizou ali, se locomoveu muito, gente de um lado para o outro. E a gente tem falado com especialistas aqui, estão dizendo que aqui a metade de fevereiro já está chegando, né? Semana que vem, e já empurraram um pouquinho mais para o final de fevereiro para a gente ter pelo menos um platô aí, né? Uma estabilidade nesse número de contaminações. Mas aí chega o carnaval. Aí nós temos de novo o feriado, carnaval, meu Deus do céu. Daí para lá para o povo ficar quieto no carnaval, embora, né, o poder público tenha feito aí um esforço tremendo, cancelando carnavais nas capitais, diversas capitais do país e tal. Mas aí, pessoal, é feriado ali, vai dar aquela viajada, visitar aquele parente ali. Então é importante fazer esse apelo, como você estava falando antes aqui, para se for sair, procure não falar com pessoas que você não fala normalmente, né? Não confraternizar com pessoas que você não vê e tal, né? Senão a gente vai ficar nesse vai e vem aí até sei lá quando, né? Sim, para o vírus isso é ótimo, né? Isso que ele quer, na verdade. Ele quer aglomeração mesmo, para ele conseguir passar para uma maior quantidade de pessoas. Então, isso é o sonho de carnaval do vírus, é que as pessoas realmente façam aglomeração. Então, a gente sabe que os governos eles estão fazendo tudo o que eles podem, então eles cancelaram realmente as festas para evitar aglomeração. Então, a pessoa tem que ter também um pouquinho de consciência, né? E saber se cuidar, evitar também esse contato. A gente nunca sabe a saúde do outro, como tá. Então, às vezes, vai que você encontra com uma pessoa, essa pessoa mora junto com a avó. Os idosos, ele tem um sistema imune um pouco mais prejudicado, debilitado por causa da imunossenescência. Vai que tem algum paciente ali, algum contato com uma pessoa que esteja num tratamento oncológico. Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso também. Mais uma vez, eu sei que o pessoal está sem paciência, né, e tal,
A gente viu ali, né, no verão, foi uma loucurada, todo mundo indo para a praia, aqui litoral norte, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, mas foi no país inteiro. Mas não adianta, tem que continuar tendo. Porque também essa questão do vírus ficar se replicando, é que dá chance para as variantes, né? É como você ficar produzindo uma coisa em longa escala, uma hora dá uma diferença naquela produção ali, pode dar um acidente. E é mais ou menos assim que acontecem as variantes, né? Reproduz, de repente sai um pouquinho do padrão e aí está feita uma nova variante, né? É bem isso que acontece. Não, exatamente. O vírus, ele erra ali quando ele está fazendo a replicação e às vezes aquela replicação é boa para ele, né? E aí acaba aumentando essa taxa de transmissão. É o que a gente tem visto, né? A cada variante nova, a taxa de transmissão é maior e a patogenicidade um pouco menor. Então, o vírus, ele tá, o que a gente fala, se adaptando ao humano. Ele aprende. Ele precisa de um hospedeiro, né? Nós somos os hospedeiros do vírus, ele está se adaptando. Exatamente. Que vírusinho sem vergonha, né? Que coisa. Por isso que eu vou tomar, já tomei 3 doses, mas vou tomar 4, 5. Eu acredito que o pessoal fica falando, né? Talvez saia de uma pandemia para uma endemia e a gente tenha que tomar, que nem a da gripe, né? H1N1, aí tomar uma vez por ano, tomar a vacina, né? Talvez acabe ficando pelo menos por um bom tempo assim, né? Provavelmente. Provavelmente, né? Não adianta, é um vírusinho muito do chatinho. Mas muito obrigado por conversar contigo e fazer esse apelo aí pro pessoal, então, cada um continuar fazendo a sua parte, né? Senão não adianta. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de pedir, a gente está tanto numa epidemia do SARS-CoV-2 como de fake news. Então, a gente tem visto muitas notícias que, assim, são um desserviço para a pesquisa, para a saúde. Então, se por um acaso você receber alguma notícia, antes de você repassar aquilo para o grupo da família, você verificar se aquilo realmente é verdade. Porque a gente ouve cada coisa que, assim, é desesperadora. As pessoas são muito criativas para inventar as fake news. Então, para a gente tomar esse cuidado também, porque as fake news, elas se espalham mais rápido do que a Omicron. É bem preocupante mesmo. Deixam as pessoas em dúvida, deixam as pessoas com medo, com receio, né? São muito bem feitas, muito criativas, como a Mayra falou ali, e acaba mistura realmente... uma frase verdadeira com umas 5 que não são, é só você falsas, colocar assim, né? Segundo uma pesquisa, pronto. Ou então uma pesquisa mostrou o quê? Aí bota o que quiser ali. Tem uma pergunta, né, Mayra, que as pessoas podem guardar com elas, vou contribuir com a sua mensagem, que é assim, segundo quem? É verdade. Segundo quem? É verdade. Qual é o órgão? É a Organização Mundial da Saúde? Que o cara vira jacaré quando toma uma vacina. E vou dizer que a gente também tem que analisar, assim, e questionar muitas vezes até alguns órgãos. Também, cuidado nunca demais, é verdade, e ainda mais nessa situação. Cuidado. E olha, é um horror mesmo, realmente é um horror. Confio na muito Anvisa, bem lembrado. Ainda continuamos confiando na Anvisa. Confio na Organização Mundial da Saúde. E nas pessoas que, na ciência, na pesquisa, né? Verdade. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Obrigado, Mayra, por conversar com a gente e dar mais essa contribuição aí para o pessoal que está nos assistindo ficar mais bem informado, né? E poder se proteger mais. Muito obrigado, tá bom? Obrigada, Mayra. Muito obrigada por vocês. Valeu, bom trabalho, até a próxima.